Pessoal, então essa aula vai ser aula de revisão da prova, tá? Os conteúdos vão ser esses, ó. Sujeito determinado, só o simples, composto e oculto, tipos de predicado, verbal, nominal e verbo nominal, e período simples e período composto. Vamos dar uma pincelada aqui, né? Tentar ser bem rápido nos conteúdos que já foram dados, tá? Quem tiver dúvida, não deixa de perguntar não, tá, gente? Fala porque essa é a hora de tirar a dúvida mesmo, tá? Tá. Então, vamos lá. Vamos lá, sobre o sujeito, né? Já falamos muito sobre oração, né? Que oração é toda frase que tem verbo, né? E se tem verbo, vai ter alguém praticando a ação desse verbo, né? Ou não, né? Como a gente já viu que tem o sujeito oculto, o sujeito indeterminado, mas também não vai cair isso na prova, né? Mas a regra é que tem alguém praticando essa ação. E quem é que pratica essa ação é o sujeito, né? Então, você vai ter alguém ou algo praticando aquela ação ali descrita naquele verbo, tá? E aí, gente, esse sujeito, ele pode ser o sujeito simples quando tiver apenas um núcleo, sujeito composto quando tiver mais que um núcleo, ou sujeito oculto, quando a gente conseguir identificar aquele sujeito pela desinência do verbo, né? Pela terminação do verbo. E como que a gente faz para a gente descobrir esse sujeito? Lembrando que o sujeito, na sua ordem natural, né, na sua ordem canônica, ele vem antes do verbo. Mas pode ser também que esse sujeito apareça depois do verbo. Então é muito importante a gente saber identificar esse sujeito, porque nem sempre ele vai aparecer igual aqui, ó, igual tá aqui, antes do verbo, ó. Felipe conseguiu o primeiro lugar na competição. Ó, a gente tem o verbo aqui, verbo conseguir, e tem o sujeito antes do verbo, né? Só que nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que Felipe apareça lá no final. Conseguiu o primeiro lugar na competição, Felipe. Então, pode isso acontecer. Fica meio estranho em alguns contextos, mas em outros até que fica normal, fica legal. Mas isso pode acontecer também. Queimou no forno o bolo de chocolate. Poderia estar assim também, tá? Então, como que a gente vai saber, como que a gente vai fazer para identificar o verbo? Olha, o sujeito, desculpa. Olha para o verbo. Olha para o verbo e pergunta quem é que está praticando aquela ação. E aí não interessa se o sujeito está na frente do verbo, está depois do verbo, você vai conseguir identificá-lo. Por quê? Porque você olhou para o verbo, olha para o verbo, vê quem é que está concordando com aquele verbo. Porque, lembra, o sujeito ele sempre vai concordar com o verbo. Ó, aqui eu tenho Felipe. Felipe está no singular, só tenho uma pessoa. E aí o verbo vai estar no singular também. E se aqui, ao invés de Felipe, eu tivesse Felipe e João, como ficaria esse verbo, gente? Se eu, ao Como? invés de Felipe, eu tivesse assim, Felipe e João, como que ficaria o verbo? Nossa. Não. Se eu tivesse assim, ó. Eles. Não, olha só, peraí rapidinho. Se eu tivesse assim, ó, o verbo, tô pedindo para vocês mexerem. Conseguiram. Conseguiram, isso aí. Aqui Ah, até o corretor corrigiu, ó. Olhar para o verbo, ó. Então, ó, conseguir o primeiro lugar na competição, Felipe e João. Então, o verbo ele sempre vai concordar com quem? Com o sujeito, tá? Se o sujeito tiver no plural, o verbo vai estar no plural também, tá? ok. Beleza. Deixa eu ver aqui. Já falei, ó, a posição do sujeito, ó.
A posição canônica é essa, a posição natural é essa, sujeito, verbo, complemento. Mas pode ser que o sujeito apareça depois do complemento, apareça depois do verbo. Ó. Custará muito dinheiro à empresa esta remodelação. Esta remodelação é o sujeito. Olha aqui onde está vindo. Está vindo lá no final, mas o certo é que ele apareça aqui, ó. Esta remodelação custará muito dinheiro à empresa, tá? Mas aí é só você perguntar para o verbo: o que custará muito dinheiro à empresa? Esta remodelação. Esta remodelação será o sujeito. Não interessa se ele está vindo aqui no meio, se ele está vindo lá no final. Ele ainda assim será o sujeito, tá? Vamos aqui ver os tipos de sujeito. Sujeito determinado, né? Que é o que vai cair na nossa prova. O sujeito determinado. Por que ele é sujeito determinado? Porque eu consigo precisar, eu consigo dizer quem é que está praticando aquela ação. Eu consigo ser precisa na minha identificação de quem que está praticando aquela ação. Sujeito determinado, ele pode ser simples. Por quê? Porque eu só vou ter um núcleo no sujeito. Eu só vou ter um substantivo ali naquele sujeito praticando aquela ação. A professora saiu da sala. Quem é que saiu da sala? A professora. Então, eu tenho um sujeito determinado simples. Pedro esperou sua mãe na portaria. Quem esperou sua mãe na portaria? Pedro. Somente um núcleo no sujeito, então é determinado simples. Agora, se eu falo Pedro e João esperaram sua mãe na portaria, aí eu teria um sujeito determinado composto, porque eu teria duas palavras mais importantes no sujeito. Pedro e João, Pedro e Marcelo, enfim. Aqui, ó, a alimentação equilibrada e exercício físico são essenciais para uma vida saudável. O que são essenciais para uma vida saudável? A alimentação equilibrada e exercícios físicos. Exercício físico, no caso, né? Temos dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos nesse sujeito, eu tenho um sujeito composto. E o determinado oculto. O determinado oculto também eu consigo dizer quem praticou aquela ação. Como que eu vou conseguir dizer quem praticou aquela ação? Olhando para o verbo, olhando para a conjugação daquele verbo. Se quem está praticando quem tá conjugando aquele verbo ali está na primeira pessoa, então quer dizer que quem praticou aquela ação foi eu. Se tiver na segunda pessoa, foi o tu. Agora, se tiver na terceira pessoa, aí eu já não consigo identificá-lo com tanta precisão, porque pode ser na terceira pessoa, lembra que é ele ou ela, né? Então eu já não posso determinar aquele sujeito com tanta precisão, tá? Beleza, olha só. Fiz dieta durante 3 meses. Quem é que tá conjugando esse verbo fazer? Quem é que conjuga o verbo fazer dessa maneira? Fiz. Eu. Eu, primeira pessoa do singular. Eu. E se tivesse assim, fizemos dieta. Nós, primeira pessoa do plural, tá? Então, olha sempre pro verbo. Ah, tem um verbo ali, o verbo tá conjugado, mas não tá aparecendo a pessoa aqui que praticou aquela ação, né? Mas você consegue identificar, você consegue dizer que foi quem? Que foi eu, que foi nós, que foi tu, né? Gostamos de acordar cedo para correr na praia. Gostamos. E aí? Nós gostamos. Então, esse é o sujeito determinado oculto. Determinado por quê? Você consegue determinar, você consegue dizer quem foi. Oculto por quê? Porque ele está escondido, tá? Mas mesmo assim você consegue dizer quem foi. Tudo bem essa parte de sujeito, gente? Sim. Tranquilo, né? Sim, fácil. Fácil. O sujeito indeterminado, a oração sem sujeito, a gente vai deixar para ficar só no trabalho mesmo, tá? Como eu já pedi para vocês fazerem o trabalho, então não vai cair na prova. Também ia ficar muita coisa para vocês na prova, tá?
Agora, predicado. O que é o predicado? Assim, teoricamente, o predicado é tudo que sobra, são todos os elementos que sobra quando você retira o sujeito. Então, você retira o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Lembrando, o verbo sempre vai estar no predicado, né, gente? Obviamente, tá? Mariana e Pedro foram ao cinema. Quem que é o sujeito aí? Mariana e Pedro. Mariana e Pedro. Então, Mariana e Pedro é o meu sujeito. Tudo que sobrou foram ao cinema. É o meu predicado. Minha avó fez um bolo de laranja delicioso. Sujeito. Minha avó. Minha avó. Sujeito simples, né? Minha avó, sujeito simples. Pedro e Mariana é sujeito o quê? Simples ou composto? É sujeito composto, porque tem mais de um. Isso aí. Aí, voltando aqui, minha avó fez um bolo de chocolate, fez um bolo de laranja delicioso, é o predicado. Meus antigos vizinhos mudaram de casa semana passada. Sujeito. Meus antigos vizinhos. Meus antigos vizinhos. Sujeito simples ou composto? Sujeito simples ou composto? Meus antigos vizinhos. Sujeito simples, isso aí, porque só tem vizinho. Meus antigos é característica de vizinhos, mas o núcleo aí é vizinhos, tá? Então, sujeito simples. O que sobrou, pode estar no plural, tá, gente? Igual aqui, tá no plural, mas ainda assim é sujeito simples, tá? Então não tem nada a ver com plural, tá? Poderia ser meus avós fizeram um bolo de laranja. Ainda assim seria sujeito simples. Por quê? Porque eu só tenho um núcleo, avós. Meus avós, né? Seria um sujeito simples. E aí, olha aqui, voltando aqui para os meus vizinhos, meus antigos vizinhos, mudaram de casa na semana passada. É o predicado, tá? Aí agora a gente tem que aprender quais são os tipos de predicado, porque não é tudo assim, né? Esse mar de rosas, né? O predicado, ele pode ser predicado nominal, verbal ou predicado verbo nominal. Vamos ver isso aí. O predicado nominal vai ser quando eu tiver um verbo de ligação. Alguém aí lembra o que é verbo de ligação? Eu falei para vocês que eu comentei com vocês sobre o que é verbo de ligação. Não comentei, gente? Sim. Então, o predicado nominal vai ser quando eu tiver um verbo de ligação, ou seja, quando eu tiver um verbo que apenas esteja apontando para uma característica do sujeito e não apontando uma ação que esse sujeito está praticando. Então, quando eu tiver uma característica desse sujeito, né? Ou seja, obviamente eu vou ter um verbo de ligação. E aí, o núcleo desse predicado, ou seja, a palavra mais importante desse predicado, vai ser essa característica e não um verbo. Guarde, sempre que eu tiver um verbo de ligação, esse verbo de ligação nunca, jamais poderá ser a palavra mais importante do predicado. Jamais o verbo de ligação pode ser o núcleo do predicado. Então, você olha para o predicado, tem um verbo de ligação, esse verbo de ligação nunca vai poder ser a palavra mais importante do predicado, nunca vai poder ser o núcleo, tá? Aí, quem é que vai ser o núcleo? Vai ser um nome, ou um substantivo, ou um adjetivo, ou seja, vai ser a característica do sujeito. Vamos ver aqui. Essa característica, pessoal, é chamada de predicativo, tá? Ou seja, sempre que eu tiver um verbo de ligação e um predicativo, o núcleo, ou seja, a palavra mais importante vai ser o predicativo. Olha só. Pedro é feliz. Esse é aqui tá indicando uma ação que o Pedro está fazendo ou está indicando uma característica dele. Tá apontando por uma característica. Isso, esse verbo o verbo do verbo ser, ele está apontando para uma característica de Pedro. Qual que é a característica dele? Feliz. Feliz. Então, feliz é um predicativo
do sujeito. Deixa eu botar aqui em vermelho para vocês. Ó. Feliz é predicativo. Cuidado para não confundir. É predicativo do sujeito, tá? Predicativo quer dizer característica. Deixa eu botar aqui para vocês terem isso em mente. Característica. É uma característica do sujeito, tá? E é feliz, isso aqui é feliz, é o nosso predicado, certo? Por que é o predicado? Eu tirei o sujeito, o que sobrou foi o predicado. Aí, dentro do predicado, desse predicado, eu tenho um predicativo, que é feliz, tá? E ele é chamado predicado nominal. Por que esse aqui é um predicado nominal? Porque eu tenho um verbo de ligação. O verbo de ligação ele não pode ser núcleo. Aí, quem é que vai ser núcleo? É o predicativo que vai ser núcleo, tá? Então, quando eu tenho um predicativo como núcleo, eu vou ter um predicado nominal, tá? Ó, deixa eu botar aqui de novo, bem especificado para vocês, na hora de estudar, terem isso em mente. Predicado nominal é quando um... Ih, peraí que eu botei errado aqui. É quando Não, vou botar um predicativo é o núcleo. Núcleo é a palavra mais importante do predicado. Então, quando eu tenho um predicado e nesse predicado a palavra mais importante é um predicativo, eu vou ter um predicado nominal. Podem guardar isso também. Tem um verbo de ligação, então provavelmente eu vou ter um predicado nominal, tá? E lembrem-se, o núcleo jamais pode ser o verbo de ligação, tá? Vamos olhar aqui agora, ó, verbo de ligação, predicado nominal. Tem verbo de ligação? Predicado nominal. Você já sabe que tem predicado nominal. Aí se eu perguntar assim, nessa frase, qual que é a palavra mais importante? Ó, vamos aqui, ó. Deixa eu botar essa aqui para vocês fazerem rapidão. Ó. Melhor essa aqui, ó. O pai está orgulhoso. Vamos lá, sujeito. O pai. O pai. Isso, o pai é meu sujeito. O que sobrou, está orgulhoso, é o nosso predicado, certo? Isso. Agora eu quero saber, será que esse predicado aqui é um predicado verbal ou é um predicado nominal? Nominal. É um nominal, porque tem uma palavra importante. Isso aí, porque a palavra mais importante aqui é o predicativo, ou seja, a palavra mais importante é a característica do pai, que é o quê? Orgulhoso. Isso mesmo. E olha também, olha só, esse verbo aqui é o verbo que está ligando, é um verbo de ligação e não um verbo de ação. Por quê? Porque ele está ligando uma característica ao sujeito. Quando a gente tiver essa situação, o verbo ligando, fazendo a ponte, colando uma característica ao sujeito, a gente vai ter um predicado nominal. Nominal. Agora, olha só a diferença, gente. Quero que vocês me falem aqui. A gente já fez um mais ou menos parecido. Beatriz anda estudiosa. E aí, quem que é meu sujeito? Beatriz. Beatriz é meu sujeito. Beleza. Beatriz é o sujeito. Qual que é o verbo? Anda. O verbo é o verbo anda. Beleza. Esse verbo aí, gente, está indicando uma ação que a Beatriz está
executando ou indica ou está ligando um estado da Beatriz, uma característica da Beatriz? É uma ação? É uma ação? Será que ela está andando por aí com um livro na mão? Não. Não, esse verbo aqui, ele está ligando uma característica, um estado da Beatriz, não é uma característica, um estado dela naquele momento, né? Ao sujeito, que é Beatriz. Então, é um verbo de ligação. O verbo de ligação, ele pode ser o núcleo do sujeito, do predicado? Ele pode ser a palavra mais importante? Não. Quem é a palavra mais importante? Estudiosa. Estudiosa é a característica. Então, se eu tenho... Repare, estudiosa é um adjetivo, não é? Adjetivo a gente chama de nome. Adjetivo e substantivo é conhecido como nome. Se eu tenho um nome, ou seja, um adjetivo como a palavra mais importante, esse predicado é um predicado... Nominal. Nominal, isso aí. Agora, eu vou ter isso aqui, ó. Beatriz anda devagar. Deixa eu tirar isso aqui que eu colei aqui. E agora, gente, devagar é uma característica da Beatriz ou é uma maneira que a Beatriz anda? Agora é ação. Oi? Agora é ação. Porque olha só, olha só, não é a Beatriz que é devagar, não tá assim, ó, Beatriz é devagar. Está assim, Beatriz anda devagar. É uma ação. É uma ação, é a maneira, é a forma como ela executa aquela ação. Então, o devagar não está ligado a Beatriz. Esse devagar está ligado ao verbo andar. É o modo que ela anda. Isso. Entendeu? Então, aqui, esse verbo não é verbo de... não é verbo de ligação, é verbo de ação. Deixa eu botar bem aqui para vocês verem, bem claro, ó. Anda, aqui em cima, anda, verbo de ligação. Verbo de ligação, obviamente, predicado nominal. E aqui, anda. Anda, nesse caso aqui, é verbo... É verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação como núcleo, aí, pessoal, é isso que eu ia falar com vocês. Aqui é o meu predicado, certo? Anda devagar é o meu predicado. A palavra mais importante aqui não é devagar, é anda, tá? Então, aqui anda é o meu núcleo. Se eu tenho um verbo de ação como núcleo, eu vou ter um predicado verbal. Entenderam a diferença do predicado nominal para o predicado verbal? Sim. No predicado nominal, a palavra mais importante vai ser um nome, um substantivo, um adjetivo. No predicado verbal, a palavra mais importante vai ser o verbo, tá? E aí, esse verbo não pode ser verbo de ligação. Lembra? Verbo de ligação, predicado nominal. Verbo de ação, predicado verbal. Aqui tem uma ação. Aqui a Beatriz está andando, botando uma perninha na frente da outra, devagarzinho, mas ela está fazendo isso, ela está fazendo a ação de andar. Aí o verbo andar será a palavra mais importante, tá? Professora, mas tem o verbal nominal também, não tem? Sim, vamos lá, vamos nele. Ó, então aqui, né, predicado verbal, ó, eu comi um brigadeiro. Né? A palavra mais importante do predicado vai ser comer. Comer é um verbo de ação. Então, eu vou ter um predicado verbo verbal, tá? E o predicado verbo nominal vai ser quando eu juntar esses dois.
Então, eu vou ter no núcleo, no meu predicado, eu vou ter um verbo de ação e eu vou ter um predicativo do sujeito. Guardem essa palavra. Predicativo do sujeito é o mesmo que. Predicativo é a nomenclatura, mas vocês sabem que é uma característica do sujeito. Ó, a menina chegou cansada. Sujeito. A menina. A menina, beleza. Predicado, chegou cansada. Beleza. Chegou. Esse verbo aqui, verbo é o chegou, né? Agora, esse verbo aí tá indicando tá ligando uma característica ou tá indicando uma ação? Tá ligando. Tá ligando, tudo bem, tá ligando uma ação. Não tá ligando uma ação, pra falar a verdade. Olha só, a menina chegou cansada. Você imagina que ela chegou de algum lugar, não é? Não é verdade? Sim. Então, esse verbo chegar, ele indica, sim, uma ação, gente. Você imagina a menina chegando da escola cansada, né? Chegando do trabalho cansada. Sim, ele está indicando uma ação. E aqui também eu tenho uma característica da menina, que ela estava cansada. Então, ela chegou de modo cansada. Ela chegou que ela estava cansada. Aqui, pessoal, eu tenho um verbo. Aqui eu tenho um verbo de ligação, mas ele está aí escondido. A menina chegou e estava cansada. A menina chegou e estava cansada. Aqui eu tenho um verbo de ligação, mas ele está escondido, ele está implícito. A menina chegou e estava cansada. Ó, aqui você tem um verbo de ligação, só que ele não está aparecendo. Por isso que eu tenho um predicativo aqui, porque eu tenho um verbo de ligação, só que esse verbo de ligação não está aparecendo, tá? Então, repare, cansada é uma característica de quem? Da menina. Ela estava cansada, tá? Professora, Oi. eu tô com muita dúvida nisso, em predicado verbal nominal. Tô com muita dúvida. É só gravar isso. Olha só. No predicado verbo nominal, você vai ter um verbo de ação, chegar. A menina chegou. E você vai ter um predicativo, você vai ter uma característica também. Então, você vai ter as duas, você vai ter dois núcleos. Olha só, aqui é o nosso predicado, certo? E aqui, dentro desse predicado, eu tenho duas palavras importantes. Eu tenho um verbo de ação como palavra mais importante, que é o verbo chegar. E também eu tenho um predicativo do sujeito, que é cansada. Ó, eu tenho um verbo de ação e tenho uma característica como palavras mais importantes do sujeito. Eu tenho dois núcleos. Lembra, no predicado verbal, eu só tinha um núcleo, que era o verbo. No predicado nominal, eu tinha só um núcleo, que era um nome. Aqui no predicado verbal, verbo nominal, eu vou ter dois núcleos. Tanto eu vou ter um verbo como núcleo, como eu vou ter uma característica como núcleo. Vamos fazer o exercício aqui para vocês verem isso melhor. Ó, as funcionárias acabaram o trabalho cansadas. As funcionárias, nosso sujeito, certo? Sim. Tudo que sobra é o predicado. Beleza, agora vamos analisar esse predicado. Então, o passo a passo é esse, tá, gente? Primeiro, acha o sujeito. Depois, separa o predicado. Analisa o predicado. Qual que é o verbo aí desse predicado? É do verbo trabalhar? Não. Ó, olha só, Lara, presta atenção. Eu tenho trabalhar é um verbo, sim. Só que nesse caso aqui,
a palavra trabalho não está como verbo, está como substantivo, tá? Ó, lembra que eu falei que toda palavra que vem com o na frente, ela se transforma em substantivo? O trabalho, tá vendo? Não é mais a ação, mas é o nome da ação, é o trabalho, tá? Então acabaram, no verbo acabar, Acabaram, isso aí. porque antes não tem o, nada. Isso, então, as funcionárias, repare, o verbo está concordando, tá como? Tá no plural ou tá no substantivo? Tá no plural ou tá no singular? O verbo Plural. Tá no plural, o verbo tá no plural. E o sujeito, tá no plural ou tá no singular? Plural. No plural. As funcionárias. O verbo sempre vai concordar com o sujeito. Não poderia, nem se eu quisesse, nem se não tivesse o aqui, não poderia ser trabalho. Trabalho ser o verbo. Por quê? Porque não está concordando com o sujeito. Está no singular. E funcionárias está no plural. Oi. Mas esse sujeito, as funcionárias estão no singular ou no plural? Singular, não é? Não, tá no plural. Aqui, o S aqui, as. Tá no plural, tá? As funcionárias acabaram, então preste atenção nisso. O verbo sempre vai concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai estar no plural, tá? Beleza, então esse aqui é o nosso predicado, já achamos o verbo. Acabaram. Tá, tudo bem. Acabaram o quê? O trabalho, certo? Acabaram o trabalho. Só que aqui também eu tenho essa palavra aqui, cansadas. Fala pra mim, cansadas está ligadas às funcionárias ou está ligada ao verbo? As funcionárias? As funcionárias. Então, cansadas é uma característica das funcionárias. Cansadas, então, é o nosso predicativo, ou seja, característica. Predicativo. Deixa eu tirar isso aqui. Oxi. Cansadas é predicativo. As funcionárias acabaram o trabalho e estavam cansadas. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação, mas ele tá escondido, ele não tá aqui, tá implícito, tá? E acabaram. Acabaram é um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação, esse verbo vai ser a palavra mais importante. Lembra que o verbo de ação ele sempre é a palavra mais importante? Sempre é a palavra mais importante do predicado? Sim. Só que eu tenho um predicativo, e o predicativo também pode ser a palavra mais importante do predicado. Então, nesse caso, eu vou ter duas palavras mais importantes. Eu vou ter acabaram, que é um verbo de ação, e vou ter um predicativo do sujeito. Por isso que eu vou ter um predicado verbo nominal, porque nesse predicado eu tenho duas palavras mais importantes. Acabaram, verbo de ação, e cansadas. Quais são as palavras mais importantes do predicado nominal? Verbo nominal. Verbo de ação e característica. Se você tiver essas duas informações, vocês vão ter um predicado verbo nominal. Vamos tentar fazer isso aqui. Agora vai ser vocês. Madalena completou a prova feliz. Sujeito. Madalena. Predicado. Completou a prova feliz. Completou a prova feliz. Beleza. Qual que é o verbo aí dessa frase? Completou. Completou, do verbo completar. Completou. Beleza. Completou. Tá ligando alguma coisa ou tá indicando uma ação? Tá indicando uma ação.
Uma ação, a ação de completar alguma coisa, né? Eu não sei muito bem o que é ainda, né? Depois a gente vai ver que é a prova, mas completou pode ser, completou o álbum de figurinhas, ou seja, ele terminou de né, colar as figurinhas, completou a lição de casa, então ele terminou de fazer aquela lição, enfim, completar um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação, eu sei que ele vai ser meu núcleo, ele vai ser a palavra mais importante, que o verbo de ação, ele sempre é a palavra mais importante. Agora vamos ver, será que aqui também tem uma característica de Madalena? Sim. Feliz. Feliz, um predicativo, uma característica da Madalena. Um predicativo do sujeito. Uma característica. Então, por isso que eu vou ter um predicado verbo nominal, porque eu tenho um verbo de ação como palavra mais importante e também tenho uma característica como uma palavra mais importante. Por isso que é um predicado verbo nominal. Entendeu, Lara? Aham. Sim. E aí, ó, todo mundo entendeu? Mas alguém Sim. tá com alguma dúvida? Pode falar, gente. Fica com vergonha, não. Não. Entendeu, Sim. Richard? Sim. Tá bom, então. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos pular isso aqui, vamos ver o que tem mais aqui. Aqui, ó, predicado, verbo nominal. Já até botei aqui, ó, verbo de ação. Vou até botar aqui, ó, mais uma característica. Deixa eu botar aqui, predicativo. Então, essa é a fórmula. Se vocês decorarem isso, vocês vão conseguir matar qualquer questão, ó. Só gravar isso. Predicado, verbo nominal, verbo de ação. Deixa eu botar logo aqui, ó. Ó. E o predicado, como que ficaria aqui do predicado verbal? Qual que é o núcleo do predicado verbal? Ação. Verbo de ação. Verbo de ação. Isso aí, só isso. Núcleo, verbo de ação. E o predicado nominal? O predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Você vai ter uma característica. Você vai ter um verbo de ligação, né? Que nunca, obviamente, pode ser o núcleo, e você vai ter um predicativo, ó. Só decorar essa formulinha aqui, ó, igual fórmula de matemática, ó. Tá vendo? Tranquilo, né, gente? Agora vamos pro período simples e o período composto. Esse é mais fácil ainda, né? Vamos lembrar aí. Frase nominal que não tem verbo. Se não tem verbo, não é oração, tá? Frase nominal, ó. Uma vista encantadora com altas palmeiras, flores exuberantes e um verde brilhante. Tem verbo aqui, gente? É uma frase enorme, mas tem verbo aqui? Não. Qual frase mesmo? Uma vista encantadora com altas palmeiras, flores exuberantes e um verde brilhante. Não. Não tem. Tá vendo que ele só tá dizendo como que é a vista, né? Ele tá descrevendo. Geralmente, quando você descreve alguma coisa, você não usa verbo para descrever. Ó, Maria, uma menina alta, de olhos azuis, cabelos longos. Ó, não tô falando... É a característica de uma pessoa. Sim, uma característica. Ou então, a rua tinha árvores, árvores e flores, tinha um verde lindo. Eu só tô descrevendo, eu não tô falando ação, eu não tô falando de ação, eu só tô falando das características, né, daquela situação ali, daquela coisa, daquela pessoa, tá? Ó, bom dia, em cima da mesa um caderno rasgado e várias canetas velhas, ó, também não tem verbo, tá? Então, se não tem verbo, é frase nominal. Agora, frase com verbo pode ter apenas um verbo, já vai ser considerada oração. Então, toda frase verbal é uma oração. Pode ter um verbo, né? Como pode ter um monte de verbos aí, vai continuar sendo
oração, tá? Meu filho comeu o bolo todo. Verbo comer. Comeu o bolo todo. Então, oração. Frase verbal, oração. Sua irmã já acordou? Frase verbal, oração. Hoje é segunda-feira. Frase verbal, oração. Ó, aí tanto faz se é verbo de ligação, se é verbo de ação. Não importa. Se tiver verbo, mesmo que seja verbo de ligação, é oração, tá? Pode ser qualquer tipo de verbo. Se tiver verbo, oração. Ó, Maria, menina bonita. Frase nominal. Maria é uma menina bonita. Ó, verbo de ligação, não é? Verbo de ligação. Tá ligando uma característica, mas mesmo assim é uma oração, tá? E aí, pessoal, a gente vai ter, já expliquei isso, né? Verbos significativos, que são os verbos de ação, que vocês já estão carecas de saber, né? Sair, brincar, bater, que significa uma... Oi? Oração é um verbo que tá na frase, né? Sim, qualquer frase com verbo é oração. Isso. Tá? Pode ser, ó, pode ter igual aqui, ó, corra. Só tem uma palavra, mas essa única palavra é um verbo. Então, é uma oração, tá? Ok. Uhum. Aí vamos ter o verbo de ação, como a gente já sabe, e vamos ter os verbos de ligação, que liga um sujeito a uma característica, né? A um estado que o sujeito está, né? Uma característica dele, enfim, tá? São os verbos de ligação que a gente acabou de falar, né? Que liga um predicativo a um sujeito. Beleza. Vamos ter também os verbos que expressam fenômenos da natureza, nevar, chover, ventar. Esses verbos, eles não têm sujeito. Lembra que eu falei que ninguém consegue praticar a ação de nevar, a ação de ventar, a ação de chover, né? Então, eles não têm sujeito, como a gente já estudou nas orações sem sujeito, tá? Mas isso também não vai cair na prova, fiquem tranquilos. Beleza, deixa eu ver aqui, já falamos bastante nisso, né? A diferença do verbo de ação para o verbo de ligação, ó. Maria andou pelo quintal. Então, aqui é uma ação que a Maria fez de andar pelo quintal. Maria anda triste. Aí já é um estado da Maria. Ela está triste naquele momento, não é uma ação. Então, esse verbo anda é um verbo de ligação e não um verbo de ação. Então, tá vendo? Dependendo do contexto, o verbo pode ser de ação ou pode ser de ligação. Vocês que vão ter que analisar aquele contexto ali e ver se tá ligando uma característica, vai ser um verbo de ligação. Se tiver indicando uma ação, vai ser um verbo de ação, ok? Então, cada caso é um caso. Beleza, a oração e a sua estrutura. Já vimos que na oração ela vai ter uma estrutura, né? Qual que vai ser a estrutura? A estrutura normal dela, vamos dizer assim, a estrutura canônica dela. Você vai ter um sujeito praticando uma ação e um complemento dessa ação, mas pode ter um complemento quando não pode ter um complemento. Depois a gente vai ver isso. Mas sempre vai ter um verbo. Uma oração, ela sempre vai ter um verbo. Pode ter sujeito, a maioria das vezes vai ter um sujeito, como pode não ter um sujeito, como, por exemplo, nevou ontem à noite. Tem sujeito? Não tem sujeito. Mas ainda assim é uma oração. É uma oração sem sujeito, tá? Beleza. Então, a ordem normal dela vai ser sujeito mais verbo, tá? E complemento. Só que pode acontecer dessa estrutura se inverter, mudar, tá? Eu posso ter, assim, eu posso falar os alunos estudaram astronomia, ou eu posso falar estudaram astronomia os alunos. Isso pode acontecer também. Eu colocar o sujeito para depois do predicado. A ordem é sujeito mais predicado, mas eu posso inverter essa ordem também. Eu posso botar o predicado na frente do sujeito. Algumas frases fica bem esquisita assim, mas outras frases até que não fica tanto. Estudaram astronomia os alunos. Tá vendo?
Eu troquei, eu joguei o sujeito para depois do predicado, mas ainda assim ele continua sendo sujeito, tá? Então a ordem normal é essa, a ordem direta, né? Sujeito, verbo, complemento. Eu joguei futebol. Roberto e Felipe jogaram futsal. Sujeito, verbo, complemento, tá? Poderia ser jogaram futsal, Roberto mais Felipe, tá? Mas ainda assim é o sujeito, tá? Então aqui, ó, sujeito é o termo da oração que se faz uma declaração, né? Sobre quem se faz uma declaração. O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado, fenômenos da natureza, né? O complemento serve para completar o sentido da oração, né? Já que muitas vezes o verbo não passa informação sozinha. Então aí ele precisa de um complemento. A gente também já estudou um pouco sobre isso, né? Sobre o complemento do verbo. Aqueles verbos que precisam de um complemento, né? Jogaram o quê? Jogaram bola, jogaram tênis, enfim, ele precisa de um complemento. E aí, pessoal, sobre as orações, a gente vai ter o período composto e o período simples. O período simples é quando eu tiver apenas uma oração, ou seja, um verbo. Essa oração vai ser chamada de oração absoluta, porque ela vai ter um verbo só. Então, olha só, o amor é eterno. Eu só tenho um verbo. Então, isso aqui é uma oração absoluta. É um período simples. Por quê? Porque eu só tenho um verbo. As plantas necessitam de cuidados. Só tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, esse período, pessoal, é a frase onde começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto, seja ponto final, seja ponto de interrogação, seja ponto de exclamação. Então, o período ele sempre vai começar com letra maiúscula e vai terminar com uma pontuação, tá? Menos com vírgula, vírgula não, tá, pessoal? Ó, as plantas necessitam de cuidados especiais. Só tem um verbo. Se eu tenho um verbo, período simples. Quero aquelas rosas. Quero aquelas rosas. Só tem um verbo. Se só tem um verbo, período simples. Tranquilo, né? Sim. Período composto. Quando eu tiver duas ou mais orações. Então, como que eu vou saber se é período simples ou é período composto? É só contar os verbos. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Ó, eu tenho o verbo partir e ficou. Se eu tenho partir e ficou, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho um período composto. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Ó, tem o verbo querer e tem o verbo presentear. Período composto, porque eu tenho mais que um verbo. Vou gritar para todos ouvirem. Estou sabendo o que aconteceu ao anoitecer. Então, eu tenho mais que um verbo. Então, eu tenho um período composto. Agora, prestem atenção. A gente ainda não estudou sobre isso, as locuções verbais. Quando eu tenho dois verbos, um do lado do outro, ele equivale por um verbo só. Então, aqui, vou gritar, tá dando a ideia de quê? De um verbo só. Isso aqui é uma locução verbal. Equivale por um verbo só. Então, se eu pedisse para vocês contarem quantas orações tem aqui? Então, eu tenho uma, duas, ó, ouvirem. Estou sabendo, outra locução verbal. Ó, estou sabendo, outra locução verbal. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho 5 orações. 1, 2, 3, 4, 5.
eu tenho 5 orações. Aí você poderia falar, mas voo é verbo, gritar é verbo. Sim, mas aqui eles estão trabalhando juntos, como se fosse uma ação só. Mesma coisa aqui, estou sabendo. Eles estão trabalhando juntos, como se fosse uma ação só, tá? Tudo bem, gente? Sim. Então, Sim. período simples, quando eu tenho uma oração. Período composto, quando eu tenho mais de uma oração. Se eu tivesse assim, estou estudando para a prova. E aí, esse período seria período simples ou composto? Qual Sim. frase estou estudando para a prova? Isso. Simples. Simples. Período Sim, simples. porque eu tenho 2 verbos indicando uma ação. Estou estudando para a prova. Esse verbo aqui, ele tá ajudando eu dizer quem é a pessoa, né? No caso aí, primeira pessoa. Quem é que tá me dizendo que é a primeira pessoa que está praticando a ação? É esse verbo aqui, que a gente chama de verbo auxiliar. Depois a gente vai estudar isso, que na locução verbal você tem 2 verbos, mais um, ele tá ali para auxiliar o verbo principal. Então, o verbo principal é esse. Por que ele é principal? Porque ele traz a ação, ele traz o significado daquela ação. Mas ele não passa informação de quem é que está praticando aquela ação, se está no presente, se está no plural. Repare, se eu colocasse assim, estudando para a prova. Quem é que está estudando para a prova? Vocês conseguiriam me dizer? Não. Não. Ó, ela estudando para a prova, eu estudando para a prova. Tá vendo? Esse verbo aqui, né, no gerúndio, né, que é a ação sendo praticada, sendo praticada, ele não me diz quem é que está praticando aquela ação. Ele não consegue me passar essas informações. E quando? Será que está no futuro? Está no passado? Quando é que aconteceu aquilo, né? A gente não consegue saber. Mas quem é que me diz isso aqui? O verbo auxiliar. Eu estou. Ó, pelo estou, você consegue saber que está na primeira pessoa. Por isso que ele é auxiliar, porque ele está ajudando a dizer quem é que está praticando aquela ação, tá? E aí, ele só funciona como isso mesmo, como auxiliar. Por isso que ele equivale por um só, tá? Então, aqui seria um período simples. Deixa eu botar aqui nos exemplos de período simples. Aqui, período simples. Tranquilo isso, né, gente? Sim. Sim. Eu acho que eu peguei muito mole com vocês nessa prova. Eu acho que essa prova aí vai ser muito mole, gente. Mas tá bom, eu dei uma folga porque vocês fizeram muitas atividades também, né? Sim. Agora tá na hora de dar um refresco. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui eu já falei. Pera aí que eu vou tentar compartilhar com vocês. A gente ainda tem um tempinho lá o exercício pra gente ver se consegue fazer alguma coisa. Uhum. Ai, peraí, deixa eu abrir aqui. Ué, é esse aqui mesmo? Oxi, não, tá aqui não, peraí rapidinho. Só um minutinho, pessoal. Não mudou aí não, né, de vocês? Deve tá aparecendo a mesma coisa? Não mudou Não nada. apareceu nada. Peraí. Peraí, deixa eu ver o que falou aqui. Rian falou o quê? Professora, as Foi. aulas gravadas joga onde? No Google Sala de Aula?
Não, eu não costumo gravar as aulas não, Rian. Eu tô gravando essa hoje, que é de revisão. Porque meu computador também tava muito ruim, agora que eu tô conseguindo gravar. Geralmente eu não gravo não. Eu boto vídeo lá de outros professores explicando a matéria. Até porque se eu gravar, ninguém participa das aulas, né, gente? Que vai ficar nessa, tá gravado e ninguém participa, né? Aí já viu, né? Olha só, pessoal, vamos lá. Aqui eu fiz esse exercício pra gente tentar fazer aqui agora. Oi? Na tela só tá aparecendo um negócio escrito dica, com toda oração. Não tá aparecendo atividade. Não tá aparecendo, não? Conteúdo da prova. Sujeito Não. de... Não. Tá aparecendo o que pra vocês? Tá aparecendo Parecendo quando aquele negócio de dica. tava Como lendo. toda oração está centrada no verbo ou numa locução verbal, a maneira prática de saber quantas orações existem no período. Peraí, deixa eu fazer de novo então. Peraí. Parou de apresentar? Cancelou? Sim. Sim, deixa eu fazer de novo. Deixa eu ver, sexto ano, revisão, exercício. Acho que eu botei o errado mesmo. Vê agora. Foi. Agora Agora foi. foi. Agora foi. Tá, beleza. Aqui, pessoal, é para vocês classificarem o sujeito, ou seja, dizer se é simples, oculto, simples, composto ou oculto, e para classificar o predicado, tá? Então, vamos lá, vamos tentar fazer esse aqui. A literatura transforma pessoas. Deixa eu já botando aqui rapidinho, ó. Sujeito, já era para ter botado isso. Sujeito e predicado. Beleza, vou botar aqui em todos aqui, que aí é só vocês completarem depois. Então, vamos lá, gente. Quem que é o sujeito dessa frase aí? Primeira coisa, como é que a gente faz para descobrir o sujeito? A gente olha pro verbo, né? Isso. Transformar. Então, o que transforma as pessoas? A literatura. A literatura, então, será o nosso sujeito. Beleza. E aí, pessoal, ele é um sujeito... Qual é o tipo de sujeito que esse cara aí é? Simples. Sujeito Simples. simples. Simples porque só tem um núcleo. Isso aí. O predicado é transforma as pessoas. E aí, qual que é esse predicado? Verbal, nominal ou verbo nominal? É um Verbal. verbal. Que tem verbo. Isso aí, porque a palavra mais importante é um verbo de ação. Transformar. Não tem característica. Tem característica da literatura aí? Não. A literatura é interessante? Não tem nenhuma característica, né? Uhum. Só está indicando uma ação. Então, é um predicado verbal. Isso. Simples assim. Predicado verbal. Peço ao deputado que esclareça o motivo do seu voto. Vamos lá, que essa aqui tá mais, né? Tá mais complicadinha. Primeira coisa, verbo. Cadê o verbo, gente? Peço e esclareço. Peço. Deixa eu coisar aqui. E esclareça. Beleza. Ó, temos dois verbos. Então, essa oração, esse período é um período simples ou um período composto? É um período composto. Período composto. Vou anotar aqui. Período composto. Lá de cima só tinha um verbo, né? Então, era um período simples. Tá, beleza. Pessoal, peço ao deputado, certo? Aqui eu tenho uma oração, tá? Quem é que tá? Peço ao deputado. Quem é que tá pedindo ao deputado? Esse verbo Eu. peço está concordando com qual tipo de sujeito? Eu. Eu.
E aí, o eu está aparecendo aí? Não. 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 Então ele é Não. um sujeito Oculto, que não aparece, mas você sabe que tem. oculto. Isso aí. E aqui? Ó, então vamos lá. Vou até botar o eu aqui para vocês não confundir tanto. Ó, então eu tenho um sujeito. Eu tenho um sujeito e tenho um verbo. Esse pedir, verbo pedir, é um verbo que está ligando uma característica ou está indicando uma ação? Ação. Ação. Então eu tenho um predicado verbal. Aqui, pessoal, a gente ainda não entrou nesse assunto do período composto, né? Depois a gente vai ver que o período composto, ele pode ser por coordenação e por subordinação. Aqui a gente vai ter um período composto por subordinação, mas esse tema já é um tema mais complexo para a gente falar agora, tá? A gente vai precisar de outras informações. Então, por enquanto, a gente vai só analisar essa primeira oração, tá? Não vamos analisar a outra oração, ok? Mas é só para vocês saberem que isso aqui é um período composto, por quê? Porque tem dois verbos, tá? E um predicado verbal. Aqui da segunda oração, também, pessoal, tem um predicado verbal, ó. Esclareça. Você esclareça, né? Então, aqui a gente está na segunda pessoa. Que você esclareça, tá? Esclareça. Esclareça é um verbo de ação, certo? Ou motivo de seu voto. Não tem predicativo. Então, na segunda oração, analisando assim, fazendo a análise, também seria um predicado verbal. Só que por enquanto vamos ficar só nessa primeira aqui, tá? Mas ambas são predicado verbal, ok? Beleza. Maria e João estão cansados de tanto trabalho. E aí, qual que é o sujeito, gente? Maria e João. Maria e João. Deixa eu copiar aqui. Só um minutinho, gente. Oxe, peraí. Sujeito Maria e João. Beleza. Maria e João é sujeito. Qual tipo de sujeito? Composto. Sujeito composto. Sujeito composto. Isso mesmo. Exatamente. Deixa eu tirar aqui meu computador. Sujeito composto. Beleza. O que sobrou foi o predicado, certo? Estão cansados de tanto trabalho. E aí, gente, esse verbo estão aí, tá ligando uma característica ou tá indicando uma ação? Característica. Uma ação? Ação. Característica, ó. Elas estão cansadas. Cansadas é uma característica de quem? De Maria e Joana. Só que olha só, esse estão aqui, pessoal, é um verbo de ligação, tá? É um verbo de ligação, ó. Estão o quê? Cansadas, está ligando. Então, o verbo de ligação, ele não pode ser, tá? Ele não pode ser o predicativo. Fala, Lara. O verbo de ligação é quando o predicado está junto com o sujeito? Peraí, como? O verbo de ligação é quando está junto com o sujeito? Sim, o verbo de ligação é ele que vai fazer o elo, ele que vai ligar, vai fazer a ponte entre o sujeito ou os sujeitos, né? Igual tá aí, né?
o sujeito, no caso, né? E a característica do sujeito. Maria e Joana estão cansadas. Cansadas é uma característica de Joana, tá? Olha só, se tivesse assim, ó, Maria e Joana estão no trabalho. Aí não, aí seria um verbo de ação, porque elas estariam no trabalho, não teria característica delas, tá? Agora, se tivesse assim, estão no trabalho cansadas, aí seria um predicado verbo nominal, porque elas estão no trabalho e ainda estão cansadas, tá? Aí aqui não, de tanto trabalhar não tem nada a ver, não tem nada a ver aí com o verbo, tá? Tudo bem? Estão cansadas de tanto trabalhar. Sim. Então, aqui é um predicado nominal, tá bom? Maria estudou cansada. Sujeito. Maria. 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 Qual que é o tipo do sujeito? Simples. Simples, já falou, Lara falou. Predicado estudou cansada. E aí, gente? Estudou é o verbo. Estudou é um verbo. Então, tem um verbo. É um predicado que tem verbo. É um predicado Verbal. Verbal. Mas além do verbo, eu tenho cansada. É uma característica. Predicativo. Predicativo do sujeito. isso aí, ainda tem um predicativo, ainda tem uma característica. Então, é um predicado, Verbo nominal. verbo nominal. Isso aí, porque eu tenho um verbo de ação. Maria estudou, eu sei que ela estudou, é uma ação de estudar, e ela tem um predicativo, uma característica da Maria, né? Então, eu tenho 2 núcleos nesse predicado. Quando eu tenho 2 núcleos. Vamos lá, segunda. Classifique os períodos em simples e composto. Separe as orações. Vamos lá. Sou Maria, tenho 12 anos e estou no 6º ano. Verbos. Estou. Estou do verbo. Estou é um verbo. Mais qual? Sou. Eu escutei alguém aí, hein, dando dica, hein? Sou. Sou. E o outro? Tenho. Tenho, isso aí, muito bem. E aí, gente, quantas orações tem aí? 3. 3 orações, isso aí. Que é um composto, porque não tem mais de um. Um período composto. Repare, pessoal, olha só. Se eu separar isso aqui, ó. Olha aqui. Sou Maria. Qual que é o sujeito aqui de Sou Maria? Alguém consegue me dizer? Maria. Não, qual que é o sujeito? Maria. Sou. Quem que tá praticando a ação de ser? Ela, Eu. ser, eu. Sujeito oculto, certo? Eu, beleza. Eu sou Maria. Repare, eu tenho sujeito. O que eu falei que para ser oração tem que ter? Sujeito, verbo. Não tem isso tudo aqui? Sujeito e verbo? Sim. E o complemento, né? Que no caso é Maria. Complemento é Maria. Beleza. Olha aqui, tenho 12 anos. Quem que é o sujeito? Eu. Outro sujeito oculto. Eu tenho 12 anos. Mesma coisa, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e eu tenho um complemento. Nem precisava ter o complemento, mas tem aqui. Ainda assim seria oração. E estou no 6º ano. Estou no 6º ano. Quem que é o sujeito? Eu estou no 6º ano. Eu estou no 6º ano. Então, repare, dentro desse período, o período é isso tudo aqui, até aqui no ponto final.
É um período composto. É um período composto de várias micro-orações. Várias oraçõezinhas dentro de um período composto. Então, o que é formado o período de composto? De um monte de orações dentro dele. Eu sou Maria, eu tenho 12 anos, eu estou no 6º ano. Mas aí você não precisa ficar repetindo eu. Olha como é que fica estranho. Eu sou Maria, eu tenho 12 anos. Não, você já falou, você já sabe. Pelo verbo, você já sabe que sou é eu, que eu tô falando da primeira pessoa. Então eu não preciso ficar repetindo eu sou, eu tenho, eu estou. Só eu falar o verbo conjugado. Sou Maria, tenho 12 anos, tá? Então esse é um período. Ó, repare, olha só outra coisa. Isso aqui, eu sou Maria, é um período simples. Se tivesse só assim, sou Maria, período simples. Tenho 12 anos, outro período simples. Estou no 6º ano, outro período simples. Separados, eles são períodos simples. Quando eu junto todo mundo, aí que vira o período composto. Tá bom? Se eu falar assim, se eu der uma frase, pessoal, transforme esse período em período composto. Se tiver assim, Lara é estudiosa. Lara. Mas o que, gente? É bonita. Ó, eu tenho duas orações, certo? Tenho um período simples, Lara é estudiosa, Lara é bonita. Transforme estes períodos simples em período composto. Como vocês fariam? Como? Pode repetir? Ó, eu tenho duas orações simples, duas orações absolutas. Ou seja, um período simples e um período simples. Eu quero que você transforme esses dois períodos simples em um período composto. Como que ficaria? Lara e Paula é estudiosa? Não, com isso aqui que eu botei aqui. Lara é estudiosa, Lara é bonita. Como assim? Como que você juntaria isso e transformaria numa frase só? Ah, tá, tem que Lara juntar. é estudiosa e bonita. Isso. Lara, ó, Lara é estudiosa e bonita. Eu não preciso repetir o verbo de novo. Lara é estudiosa. Lara é bonita. Não, Lara é estudiosa e bonita. Tinha que juntar as duas em uma. Entendi. Juntou as duas em uma, só que eu não preciso ficar repetindo o verbo, não precisa. Lara é estudiosa, Lara é bonita. Não preciso ficar repetindo, porque olha só, eu já falei o sujeito aqui. Pra que eu vou... Eu sei que quem é bonita é esse mesmo sujeito. Por que eu vou botar Lara Lara é estudiosa e Lara é bonita? Não tem necessidade. É só eu botar Lara é estudiosa e bonita, tá bom? Então, se cair isso na prova, é para vocês juntarem e transformarem num período só. Então, isso aqui, dois períodos simples, eu transformei em um período composto. Tá bom? Por mais que o verbo não apareça aqui, tá? Por mais que o verbo não... Aqui, pessoal, só apareceu porque são outros verbos, ó. Sou, tenho e estou, tá? São verbos diferentes. Agora, se fosse o mesmo verbo, não tem necessidade de repeti-los, tá? Igual aqui, ó. Como aqui era o mesmo verbo, né? Não precisa, tá? Se fosse assim, ó. Lara é estudiosa. Lara tem um carro. Nada a ver, né? Nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. Aí você colocaria Lara é estudiosa e tem um carro. Não precisaria eu repetir Lara, porque eu sei que quem tem o carro é Lara, então não preciso repetir Lara de novo. Mas o verbo é diferente, aí eu repito o verbo. Aí eu coloco o verbo aqui para eu saber que está se tratando de uma outra ação, tá? Vamos lá, vamos fazer esse aqui. Gosto muito de revista e queria que vocês publicassem mais matérias sobre medicina, anatomia humana, neurologia e cardiologia. Nossa, essa tá grande, hein? Vamos lá. Vamos achar os verbos primeiro, pessoal. Gosto.
Gosto. Peraí, devagar que eu vou. Publicasse. Mas qual que você falou? Queria. Queria. Publicassem. Publicassem. Mas qual? Mas não. Não. Sobre também não. Sobre é preposição. Não tem mais, não. Tem mais não. São só essas. É só essas. São só essas. Então, ó, aqui a gente tem 3 orações. Vamos tentar separar essas orações aí, gente. Vamos ver. Ó, gosto muito da revista. Queria que vocês publicassem mais matérias. Queria que vocês publicassem. Peraí. E queria vocês publicassem matérias sobre medicina. Olha só, presta atenção. Gosto. Quem é que gosto? Eu. Mais uma vez, sujeito oculto, né? Eu. Sim. Beleza. Eu gosto da revista. Queria. Quem é que queria? Eu. Eu também. Eu queria. Tá? Mais uma vez, pessoal, como esse aqui é um período composto, depois a gente vai ver que tem o composto por subordinação. Então, eu não vou poder explicar agora porque precisa de outras, precisa de tempo para falar sobre isso, também não é matéria para agora, tá? Mas esse período aqui é um período composto por subordinação, tá? Então, é um tema mais complexo, mas é só para vocês verem como que dentro dos períodos a gente consegue ver que cada oração tem aquela estrutura que eu te falei, sujeito e verbo. Então, repare, ó, gosto de revistas, gosto muito de revista, tem um sujeito, tem um verbo e tem um complemento. Eu queria, mesma coisa, tem um sujeito, tem um verbo e tem um complemento. Só que, nesse caso aqui, o complemento está na outra oração. Por isso que é oração subordinada, que a gente vai estudar depois, tá? Mas mesmo assim, a gente ainda consegue ver, ó. Vocês publicassem, ó, sujeito e verbo. Tá? Então, repare, dentro desse período composto, eu tenho várias orações e essas orações, cada verbinho dela vai ter um sujeito, né? E, óbvio, um verbo, tá? Só para vocês olharem, para vocês conseguirem perceberem isso. Tá vendo? Ó, vocês, sujeito, publicassem verbo. Que queria, qual que é o sujeito de queria? Eu. Qual o sujeito de gostar? Eu. Tá vendo? Por mais que esteja oculta, tá? Então, aqui a gente tem um período com 3 orações. O parque tinha uma vista encantadora. Peraí, deixa eu ver se tem mais um outro aqui. Ó, vou deixar essas duas aqui para vocês fazerem depois em casa, tá? E vamos partir para essa aqui, para essa terceira aqui, pra gente, que já tá acabando o tempo, tá? Então, aqui também é a mesma coisa, para vocês separarem as orações, tenta identificar o sujeito, mesmo se ele estiver oculto, tenta identificar o sujeito, tá? Nessa aqui na C e na D, tá? Pro, Oi. mas quando você for mandando no sala de aula pra gente fazer, você vai mandar essas feitas pra gente fazer o resto? Sim, já vou mandar essas feitas aqui para vocês tirarem de molde, tá? Vou mandar esse documento aqui mesmo para vocês. Vamos lá, classifique. Aí aqui é 3. Vamos fazer só pelo menos aqui a A e a B para vocês fazerem o resto em casa, tá? Classifique o predicado como predicado, verbal, nominal ou verbo nominal e aponte o núcleo do predicado. Maria é bonita. Sujeito. Maria. Predicado é muito bonita. E aí, gente, nesse predicado aqui eu tenho um verbo de ligação ou tenho um verbo de ação? Ligação. De ligação. Um verbo de ligação. Aqui, no caso, é só para falar o predicado, né? Então nem precisa botar o sujeito.
eu tenho um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, eu vou ter um predicado verbal ou um predicado nominal? Nominal. Nominal. Porque não tem Nominal, porque eu não tenho um verbo de ação. E qual que vai ser o núcleo desse predicado? bonita, Bonito. Isso aí. porque é a palavra mais importante. A palavra mais importante é bonita. Ou seja, é um nome, né? Um adjetivo ou um substantivo. Nesse caso ali, né? É um adjetivo. Beleza. Agora aqui, Maria está muito cansada. E aí, gente? Maria é o sujeito. Está muito cansado, predicado. Isso aí. Peraí. Ó. Maria é o sujeito. Beleza. E o núcleo do predicado é cansado. Cansada. Isso. Isso aí. Ó, está muito cansada. Qual que é o verbo aqui, gente? Está. Está ligando uma característica ou está indicando uma ação? Uma Ligando. Uma característica, ou seja, é um verbo de ligação. Se é verbo de ligação, ele não pode ser núcleo. Não. Não pode ser núcleo. Então, se não pode ser núcleo, a gente tem um predicativo, como o Richard já falou. Então, é um predicado nominal. Nominal. E o núcleo seria Cansado. cansada. Também chamado de predicativo. Cansada é um predicativo do Ih, meu Deus, do sujeito. Vamos lá, vamos tentar só fazer essa aqui por último. Alguém entrou pela porta dos fundos. E aí, sujeito? Alguém. Alguém. Alguém é nosso sujeito. Beleza. Entrou pela porta dos fundos é o nosso predicado. Agora, qual que é o verbo desse predicado, gente? Entrou. Andaram. Andaram não, entrou. Entrou. É porque eu tô vendo a letra D do que a C. Isso. É um predicado se eu tenho um verbo. Peraí, vamos lá, passo a passo. Entrar está dizendo que foi uma ação ou está indicando uma característica? Ação. Ação. Se eu tenho verbo aqui de ação, eu tenho um predicado Verbal. verbal. Isso aí. E aí, qual que é o núcleo do predicado verbal? Entrou? É o verbo de ação. Isso aí. É o verbo. Núcleo entrou. Fácil. O resto vocês fazem. Já pega a manhã de fazer. Ó, o resto vocês fazem, tá? Ó, só tem agora também faltou pouquinho. Faltou só essas duas aqui e as duas últimas, tá? Eu vou colocar lá agora. Aí quinta-feira a gente corrige. E se surgir alguma dúvida, vocês já anotem pra gente tirar, tragam para quinta-feira pra gente tirar, tá bom? Ok. Tá bom então, gente. Até quinta. Tchau. Até. Tchau. Tchau. Tchau.